Sobre a questão do globo, por que eles pegam tanto nessa questão, tá? Primeiro, porque eles não querem que as pessoas saibam onde estão. Isso é óbvio, né? Imagina a vantagem que eles têm deles saberem onde você está e você não. Você está perdido no mundo, tá? Mas tem uma questão muito maior aí que eu vou de encontro ao que você disse, que é a questão visual. Realmente, essa carcaça humana, né, esse corpo limitador, ele tem um problema de visualização. A nossa mente só consegue visualizar 3 dimensões. Por isso que muitos físicos acreditam que o espaço é tridimensional, porque é o que eles estão vendo, na verdade. Mas a gente sabe, e tem até seres que se apresentam no Dáquila, que são seres de 9 dimensões, então tenta imaginar 9 dimensões. Tá? O mundo que você está vendo, a sua visualização limitada, mostra tudo tridimensional. Agora imagine esse ser que enxerga em 9 dimensões, que atua em 9 dimensões. Né? O nível de conhecimento. Agora imagine esse ser tentando explicar para uma pessoa como que é o real formato do universo, como que é a Terra. A Terra que ele está vendo não é a Terra que a gente está vendo. Bom, a questão do globo. O globo é uma esfera tridimensional. É uma esfera tridimensional. Então, é uma prisão que eles colocam na tua mente. Você só vai imaginar o mundo como se fosse uma esfera tridimensional. Você não consegue imaginar, por exemplo, vários globos concêntricos. Não é possível essa visualização. A esfera ela termina em si mesma. É um limitador. Tá dando para entender quem está ouvindo? Tá dando para entender, não? Ela é um limitador de Sim. visualização. O globo é um limitador, a esfera é tridimensional. Ela limita. Ela limita a tua visão sobre o mundo. Por exemplo, você não consegue imaginar que na cosmologia dos antigos você vai ter o nosso mundo, que são as terras médias, né, intermediárias, os reinos celestiais, que são os reinos do céu, os locais onde os seres estão no céu, e os reinos inferiores, intraterrenos. Com o globo não dá para imaginar isso, Otávio. Porque é uma esfera, pensa. Não tem como imaginar. Então é um limitador de visualização. Então ele acaba matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você não sabe onde está e também não pode imaginar outro lugar que não seja esse. Por exemplo, você não consegue imaginar nesse globo outras terras que não existam. Não é Pois é. verdade? É verdade. Terras além. Dá para imaginar terras além na esfera? Não. Não. Então você tá vendo como mata 2 coelhos com uma cajadada só, cara? E tem muita gente que vai ouvir a gente aqui, vai falar assim, pô, esses caras tão malucos, né? Muita gente fala, o que esses caras estão fumando? Eu já vi comentários assim. Eu vou dizer para você agora o que está acontecendo. Você tem um paradigma na sua mente limitador. E o seu subconsciente não quer que esse paradigma seja quebrado, porque ele pode colocar até em risco a tua vida. Tem gente que não suporta a quebra de paradigma, Otávio. Psicologicamente, a pessoa tem depressão, fica doente, né? E o corpo tenta evitar que isso aconteça. Por isso essas reações raivosas. Eu, por anos aí, venho trabalhando com arqueologia proibida e história oculta, certo? Eu nunca vi tanta agressividade em história e arqueologia como eu vejo em cosmologia, em astronomia. A agressividade do público é gigantesca. Por quê? Porque essas pessoas aprendem desde a mais tenra idade que esse formato de universo eles vêm em ilustrações de livros, em desenhos animados, né? Você vê um desenho animado lá, Thundercats. O que vai aparecer? As boletas girando em torno de estrelas, eles viajando no espaço, né? He-Man, Jaspion, não sei lá, da minha época, né? Changemans. Tá? São boletas, né? Então, primeiro começa com a criança. Ilustração de livro, boletas, 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 boletas. Então, isso é um fato já no teu subconsciente. Não é consciente, não, no teu subconsciente. É uma camada que tem ali difícil de quebrar, cara. E eu tomei o mesmo susto que você, Otávio. Quando a minha quebra de paradigma, eu descobri sozinho, cara.
foi o sol, a minha quebra de paradigma. Um belo dia eu percebi que o sol não estava distante. E isso para mim foi difícil, cara. E a segunda grande quebra de paradigma, que é uma coisa que eu vejo que tem muitos estudantes lá no DACLA que têm dificuldade, foram os satélites. Satélites foram a segunda grande dificuldade que eu tive para entender como o formato do universo. Então, foram duas grandes quebras para mim. O Sol, a grande quebra para mim foi o Sol, quando eu descobri que ele não estava distante. E depois foram os satélites, que para mim era fato também. A questão dos satélites, a estação espacial, isso tudo era fato para mim. E quando veio a quebra, para mim não foi tão difícil, Otávio, porque eu já via com uma quebra de paradigma muito grande com o sistema, né? Anteriormente. Então, assim, eu perdi uma noite de sono, vou falar para você, com a Lua, por exemplo. A Lua me fez perder 1 ou 2 noites de sono. De verdade, cara. Isso nunca aconteceu com a arqueologia, por exemplo, comigo. Eu perder noite de sono pensando naquilo, falando, e agora? O que eu vou fazer? Esse assunto causa isso, velho. Você perder sono. O ano passado eu fiz 3 webinários de quebra de paradigma, assim, falando de cosmologia. Cara, quantas pessoas que assistiram esses webinários e falaram que perderam sono também? Não foi só comigo. Esse é um assunto dificílimo, cara. E eu entendo a raiva na internet que causa isso. O pessoal xingando mesmo, tal, ofendendo, né? Eu vejo, por exemplo, alguns vídeos. O Rafael Hungria está até assistindo a gente aí, que tem do Rafael Hungria lá no Instagram. As ofensas que ele recebe, cara. Sabe? Ele falou para mim lá que ele não lê comentário, mas as ofensas sobre a hombridade dele, sabe? Eu olho aquilo e falo, cara, isso não é normal, essa agressividade.